sujeito do verbo morreu é um grupo seleto. Olha que legal, gente. Isso aqui é legal. O termo caiu em desuso e não foi à toa. A ideia de que os homens que se importavam com a aparência formavam um grupo seleto morreu. Vamos então sempre olhar para o verbo que ele escolheu. Ele escolheu o morreu. E aí a pergunta é: o que morreu? Diga para mim, meu povo, o que morreu? A ideia de que os homens blá 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 blá. Isso tudo aqui é o sintagma do sujeito. O negócio ficou muito feio, não ficou não? Gente, eu sempre prometo que eu vou ser organizada, aí fica esse trem feio, vai vendo? Então, joia. Isso aqui tudo seria o sintagma do sujeito. Mas vocês estão vendo que a ideia principal que a gente tem no sujeito é a ideia de que os homens formavam um grupo seleto morreu. Vocês concordam comigo que essa ideia é uma ideia intercalada, que inclusive poderia nem ter aparecido? Acompanharam o meu pensamento? Então ele está dizendo que essa ideia, qual ideia de que os homens formavam um grupo seleto morreu? O que morreu, meu povo? A ideia. Vocês estão vendo que ele quis nos enganar? Porque essa estrutura é um pouco maior e a gente tem importavam, formavam, mas ele não quis saber o sujeito de importavam, nem o sujeito de formavam, ele quis saber quem era o sujeito de morreu. Então eu vou perguntar, o que morreu? A ideia de que os homens formavam um grupo seleto, tudo bem? Então o núcleo do sujeito, olha para mim. Vocês estão vendo o que o examinador faz? Ele coloca o verbo tão distante e o núcleo do sujeito ali. Ou você lê. Gente, sabia que a primeira recomendação que eu sempre dou eternamente é: leia até o ponto final. Leia até o ponto final. Entenda aquilo que foi lido. Porque se eu não entender, eu não vou conseguir identificar quem é o sujeito de morreu. Então, quem foi que morreu? A ideia, beleza? Essa ideia que morreu. Então, ele disse que o sujeito de morreu é um grupo seleto. Então, ó, eu leio até o ponto final, eu marco o verbo que ele quer, eu faço a pergunta para esse verbo e vou tentando limpar a estrutura. Eu vejo o que é a ideia secundária, quais são os termos preposicionados e consigo chegar ao núcleo, perfeito? Então, questão certa ou errada, meu povo? Errada. Então, e tranquilinha, não é? Eu penso que é uma questão muito tranquilinha. Perfeito.